Olha, boa tarde a todos os companheiros, companheiras. Agradeço poder estar participando dessa conversa de vocês. Eu, na verdade, esperava só fazer uma saudação, mas a fala da Natália me tocou num ponto que eu estou há muito tempo preocupado e eu queria um pouco de tempo para falar sobre isso. Se eu puder, eu vou me estender um pouco. Primeiro, eu acho que todo partido, quando desborda dos seus compromissos fundadores, do seu rompimento com estratégia política de longo prazo, ele vai incorrendo em coisas que nós estamos vivendo hoje. Burocratização convive com imobilismo também, com aplacamento da linha de classe e com o autoritarismo e a segregação e, quem sabe, até a expulsão das minorias que incomodam. Eu tenho muita preocupação se a gente não tiver uma ofensiva, como disse a Natália, de fora para dentro, inclusive publicamente, não só nas comunicações das tendências, mas inclusive na grande imprensa, furando a bolha, não sei se a gente ainda tem um caminho para reverter. O Fora Bolsonaro só foi adotado porque houve uma pressão muito forte de fora para dentro e porque também a militância começava a se expressar com tanto incômodo que o pretexto da ida do Bolsonaro à frente do quartel serviu para justificar a adoção do Fora Bolsonaro, primeiro numa reunião de bancada com Guimarães propondo Fora Bolsonaro, ignorando o documento que nós tínhamos apresentado para ser discutido no diretório. E então, a partir daí, se viu a unificação do partido, entre aspas. Essa tendência autoritária de esvaziamento das instâncias, ela vem desde o 7º Congresso. Quero lembrar a vocês que a ideia de fazer um grupo para formular uma proposta mais ampla, mais estratégica, com participação das tendências, foi rejeitada sob o argumento que isso era a política da Terceira Internacional. E preferiu-se, então, fazer um documento da direção, quer dizer, do CNB, que provocou a apresentação de outros documentos. A partir daí, nós tivemos reunião, primeiro o massacre das minorias na reunião do Diretório Nacional. Dificuldade de discussão, restrição da fala, o espetáculo triste da retirada da candidatura do Paulo Teixeira, a surpresa para muitos de ter o Genuíno e eu próprio apoiando o Walter e a gente fazendo uma chapa, são elementos que levaram o CNB a uma política de estreitar nossa participação, de isolar. Quero lembrar que o Genuíno, que trafegava com liberdade na Confederação dos Metalúrgicos, em várias áreas do partido, começou a ter presença em pequenas reuniões de base e nunca mais teve acesso às grandes plenárias, às reuniões com Lula e assim por diante. Na eleição da executiva, essa história de proibir a apresentação de emendas foi proibido o destaque. Não sei se vocês lembram disso. Quer dizer, nós tínhamos o meu nome para ser votado como secretário de Relações Internacionais, obrigaram a votar a nominata toda, ou então nós nos recusamos a ficar naquela nominata e ficamos como vogal na chapa, na direção. Na própria bancada, iniciativas que a gente toma, recentes, por exemplo, logo depois da saída do Moro, eu apresentei uma ação na PGR para que o Moro seja processado também por prevaricação, não só pelo falso testemunho que o Aras ameaçou processá-lo. Demorou muito para ter uma notinha na bancada sobre essa iniciativa. A denúncia do Bolsonaro na Organização Mundial da Saúde, que eu também fiz, a mesma coisa, quase silêncio. Ao passo que todas as iniciativas da Gleisi
ou do diretório tem repetição aos montes nas pautas do PT. Essa questão de ontem, eu acho que excede todos os limites, porque isso tende a generalizar. O Paulo Teixeira, inclusive, disse que esse é um método rompendo com 40 anos da história do PT. Todo mundo sabia. Eu cansei, quando era presidente, de pegar as resoluções do trabalho, que agora está como linha auxiliar do CNB, o texto base do trabalho era rejeitado, depois voltavam as emendas de partes do documento do trabalho e eram votadas. Tinha preocupação de acolher uma emenda. A gente, às vezes, quando tinha muita emenda, propunha escolher algumas para votar. Isso é da tradição do PT. Ontem mesmo o Walter falou, não, depois de dizer que tinha 30 emendas, a Gleisi disse que tinha 30 emendas e era mentira. Falou, não, isso era força de linguagem. Falou, não, eu posso reduzir o número de emendas. Até a emenda que falava do socialismo, e ele lembrou que o Lula, no 1º de maio, tinha falado sobre o socialismo, surpreendentemente, nem essa emenda, aliás, Natália, eles não acolheram as emendas. Eles deixaram no final que as emendas fossem mencionadas. Acolher significa colocar no texto, não acolheram. Então, eu acho que tem uma tendência de crescer o autoritarismo dentro do PT, a burocratização, a restrição à participação da base. Vejam o que está acontecendo para escolher o pré-candidato a prefeito de São Paulo. Um colégio eleitoral de 46 pessoas, que depois, por muita pressão, passa a ser um colégio de 600 e poucas pessoas, violaram o estatuto do partido. Pela primeira vez, se rompeu a legalidade partidária em 40 anos. Muda o estatuto numa reunião da executiva que tinha sido convocada. Se houvesse consenso, fraudaram a questão do consenso, mentiram de novo, votaram na executiva e o diretório, quando eu aleguei que não podia aquela reunião votar isso, porque não tinha sido convocado para aquele fim, a Gleisi falou, não, mas nós convocamos para discutir os recursos, não a mudança de estatuto. Então, é um sofisma, é um método de direção, de esvaziamento das instâncias, de não aprovar resoluções, esse método aí do Zap, de ficar pedindo voto pelo Zap, como agora essa questão da CUT. Então, eu acho que nós já tivemos, num período lá atrás, a possibilidade, inclusive, de derrotar o Lula com o movimento Hora da Verdade, que resultou no surgimento da articulação de esquerda. Quer dizer, havia clima, inclusive, para juntar forças políticas e derrotar o Lula. Hoje, nós não conseguimos aprovar uma resolução, não temos espaço para discutir. Eu estou muito preocupado com os rumos do PT, com a sua linha política, com a tendência crescente ao autoritarismo, à burocratização e as políticas de exclusão. Exclusão por morte política, por isolamento, por invisibilidade e, quem sabe, até botar a gente para fora. Essa questão da linha política, eu acho que tem uma linha clara de sangramento. Vamos desgastar o Bolsonaro ao máximo, que nós vamos chegar em 2022 com condições de voltar ao governo. E a política que está sendo traçada, ela também hoje tem forças poderosas. Os governadores são poder real no partido hoje. As bancadas são outro poder real hoje no partido, por cima das instâncias, muitas vezes. E as bancadas e as instâncias ficam meio cativas desse poder que detém os governadores, né? E é um contrassenso, porque vocês viram na pesquisa que foi mostrada no diretório, quem são as pessoas que mais estão saindo bem no combate ao corona? Os governadores, com 55% de aprovação, e o Bolsonaro com 53%. Toda a política do auxílio emergencial, dos R$600, contribuiu para que o Bolsonaro subisse em popularidade no Nordeste e nas camadas mais pobres da população.
Quer dizer, essa política de vamos cuidar da saúde, também cuidar da política quando der, resulta que o PT apresentou 200 e tantos projetos no Congresso, na Câmara, e os pequenos benefícios importantes, os gestos de apoio à população que a gente faz, por falta de politização, por falta do partido assumir uma política clara de ofensiva global ao governo Bolsonaro, ao Mourão, a todas as suas políticas, resulta em que mesmo as medidas de benefício à população acabam sendo apropriadas pelo governo Bolsonaro. E na hora que, como se prevê, o número de mortes assumiu uma proporção geométrica, quem vai sofrer mais são os governadores e prefeitos, porque está na mão deles a administração direta, a pressão para acabar com o isolamento, a falta de apoio do governo federal para as medidas de proteção aos profissionais da saúde, para garantir recursos para os municípios e para os estados, tudo isso vai resultar numa grande crise que pode, inclusive, desembocar num caos social do qual quem pode se beneficiar com isso é o Bolsonaro e os setores mais direitistas, as milícias, para empolgar, em definitivo, uma política que pode, inclusive, se voltar fisicamente contra a esquerda e contra nós. Então, eu acho que a gente devia ter uma política de combate, de fora para dentro, de ter coisas públicas, de fazer um grupo maior. Eu tenho proposto isso para que a gente tente aglutinar forças maiores e ter, eu não gosto de falar o nome, mas é uma fração pública mesmo. Não tem jeito de continuar atuando só dentro das instâncias onde você não tem como se expressar, não tem como ter um mínimo de democracia interna. Agradeço a possibilidade aí de ter participado desse debate com vocês. Vou ficar mais um pouco e depois vou me retirar.